Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13, a nossa última lição do nosso trimestre. O nosso tema é a multiforme sabedoria de Deus. O nosso texto áureo que está em Efésios, capítulo 3, versículo 10, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, nós vemos que aquilo que é Deus, a presença de Deus, tudo aquilo que nós falamos nesse trimestre é para que o reino de Deus possa crescer e venha a ser conhecido entre os principados e as potestades. Ou seja, o inimigo das nossas almas tem que entender que nós temos que estar unidos, nós deveríamos estar unidos, né? E ele entendendo isso, com certeza, meus irmãos, nós ficaremos mais fortes. Mas o que está acontecendo hoje é a divisão dentro da igreja. Nós estudamos sobre diáconos, evangelistas, apóstolos e vários temas recorrentes à questão do culto, a questão dos mestres, como nós já falamos, do ensinamento dentro da igreja. Tudo isso é para quê? Para o crescimento da obra, para a propagação do reino de Deus. A nossa verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Então nós demonstramos aquilo que é Deus, quem é Deus, a forma que Deus quer trabalhar na nossa vida, através de quê? Através daquilo que Jesus representa para nós levarmos esta mensagem. Leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao 10, diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Ou seja, Jesus Cristo esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro capítulo 4, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, dando andamento a esta obra, que a obra de Deus ela venha andar, ela venha se desenvolver no meio da igreja. Quando o apóstolo Pedro, ele cita, cada um administre aos outros o dom como recebeu, nós recebemos de graça, e de graça nós temos que dar. Nós temos que fazer as coisas de Deus, como bem enfatizou aqui na nossa leitura bíblica em classe, por amor. O amor, meus irmãos, que vai alcançar, é o amor que faz com que a gente venha ter desejo na alma de levar as pessoas a Cristo e de levar Cristo às pessoas, de colocar para as pessoas e de explicar para as pessoas quem de fato é o Senhor Jesus. É esse amor que nós temos que ter dentro de nós. Nossa introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, claro, Jesus esteve em todas as etapas da criação. Porém, nós vemos que de que forma que foi revelado? Jesus foi revelado, claro, porque Deus o revelou. E este é o mistério. E hoje nós temos sim o Espírito Santo de Deus nos auxiliando através de Jesus. Nós temos Jesus e o Espírito Santo nos auxiliando, porque Jesus disse, olha, não vos deixarei órfãos, vos darei o Espírito Santo. E soprou o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje está conosco continuamente. Quando no Antigo Testamento era aleatoriamente. Hoje, continuamente ele está no meio de nós. E aqui os dons espirituais e ministeriais, parte 1, são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. E claro, meus irmãos, não é só esses dons, há outros. Mas esses dons do Espírito Santo que Deus concede à igreja, eu tenho batendo nessa tecla todo o comentário, desde o primeiro comentário até agora. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que Deus nos concede é para o serviço de Deus mesmo, é para o serviço do reino, é para o serviço dos homens.
Né? Exatamente, você está servindo a Deus em benefício do homem que ele morreu por aquelas pessoas. E por mim também. Os dons que Deus, que são diversos, dons ministeriais, os dons de vários dons, não apenas ministeriais, mas outros dons, são para serviço que era que o reino de Deus cresça. E aqui são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então Deus, ele faz manifestar a sua presença, a sua multiforme sabedoria, os dons espirituais que ele atribui aos homens para que o seu reino possa vir a ser propagado. Que é Deus quem atribui, é Deus que coloca nos homens este dom, é Deus que concede aos homens este dom. Então nós temos que fazer da melhor maneira possível. Aqui na parte 3, dádivas do Pai. Outros excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor. Irmãos, não tem como a pessoa querer pregar, querer fazer qualquer coisa na igreja se ela não tiver o amor pelo próximo. É difícil. Não é pelo interesse de querer ser aquele ou esse, ou de querer subir de cargo, ou de querer que as pessoas olhem diferente. Não, meus irmãos, tem que ser por amor. O amor tem que vir de dentro para fora. Nós temos que fazer aquilo que é diante de Deus da melhor maneira possível, aqui como está colocando aqui, é o amor. E quem nos dá essa oportunidade de amar ao próximo é Deus, é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá. E aqui no B, a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas um filho de Deus. Nós temos que saber que a todos é dado a oportunidade, de aceitar ao Senhor e de morar com o Senhor na glória. A todos é dada essa oportunidade. Todos podem ser filhos de Deus. Todos podem ter a oportunidade de serem filhos de Deus. C. O Ministério da Reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do Ministério da Reconciliação. Quem nos reconciliou ao Pai foi Jesus. É por isso que nós temos que levar esta mensagem de que quem nos reconciliou ao Pai é o Senhor Jesus. Quem faz essa reconciliação é o nosso Senhor Jesus. Ele que nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e que nos dá a oportunidade dos homens de ser reconciliados com Deus. E quem faz isso é Jesus. Mas isso precisa ser explicado, isso precisa ser dito, isso precisa ser pregado. Essa é a mensagem que nós temos que levar. Tópico 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos, com sobriedade e vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Irmãos, nós precisamos cada vez mais, se nós somos dispenseiros e vigilantes, nós temos que vigiar para que a comida do rebanho não venha a ser roubada. E também poder colocar diante do rebanho o melhor alimento, a melhor coisa, para que possa se alimentar. E assim como o homem tem que dar aquilo que é de melhor, para que pessoas possam se render aos pés do Senhor. Mesmo que essas pessoas sejam ingratas. Isso não é problema meu, isso não é problema seu. Nós temos que ser vigilantes e despenseiros, fazer aquilo que é da vontade de Deus com amor, para que as pessoas possam realmente ser alcançadas e reconciliadas em Cristo Jesus. O amor e hospitalidade. Despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Por quê? Porque a pessoa que ama, por que vai cobrir? Porque a pessoa vai conseguir se reconciliar com Cristo, e ela vai, meus irmãos, não apenas ser coberta dos seus pecados, mas ser perdoados. E hospitaleiro, saber hospedar. Não que no caso de apenas vou colocar uma pessoa na minha casa para ficar durante um tempo. Não é só isso, meus irmãos. Eles usavam essa prática, mas não é só isso. É ter hospitalidade na questão da oração, orar um pelos outros. De ter uma hospitalidade, de ter as pessoas dentro do seu coração, de amar ao seu próximo. Essa também é uma hospitalidade que nós podemos fazer. Mas hoje está se perdendo esse negócio de orar pelo próximo. Hoje é só orar por mim. O hino, já os hinos dizem eu. É só o eu do homem. E na verdade a gente tem que fazer muitas vezes pelo próximo. Essa tem que ser a nossa finalidade, de sempre buscar para que o próximo possa ser alcançado. O despenseiro deve administrar com fidelidade
A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande quando Deus atribui para nós essa responsabilidade de levar o seu amor, de fazer a tua vontade, de levar a sua palavra. É uma grande responsabilidade. Nós temos que fazer da melhor maneira possível. É da melhor maneira possível. Eu sei que é difícil, pessoas ingratas, pessoas fofoqueiras, pessoas que são más mesmo. Eu sei, meus irmãos, isso existe, isso tem muito. Mas nós temos que, porque Jesus ele sofreu tudo isso. E nós podemos sim fazer por amor ao próximo, fazendo a vontade de Deus. Dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. É claro, pela falta de nós hoje não orarmos tanto, não buscarmos a Deus tanto, não sermos tão sinceros com Deus, tem essa questão da frieza. E tem muitos que estão querendo cobrir isso com bizarrices, com movimentos estranhos, com coisas que não convêm. Mas nós temos que voltar à nossa consciência e orar, que Deus nos use com poder e com autoridade para que pessoas possam ser curadas, para que as pessoas possam ser impactadas pela presença do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E aqui no 2, dons espirituais e o amor cristão. Irmãos, se a pessoa tem o dom verdadeiro, ela ama o seu próximo. Porque não adianta nada ter o dom e vai chegar naquele grande dia, Jesus vai falar, não vos conheço, mas eu batizei, eu curei, eu fiz, eu aconteci. Nunca vos conheci. Porque o que vai verdadeiramente atrair as pessoas quando a gente pratica, coloca em exercício o nosso dom, e através desse dom, Deus possa salvar as almas, pessoas possam ser tocadas, pessoas possam ser visitadas, pessoas possam ser atingidas pela presença de Deus e que venha a haver salvação de almas. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Eu estou fazendo esse vídeo mesmo que meio angustiado, porque a gente vê que essa multiforme sabedoria de Deus, que poderia ser exercida de tão saudavelmente dentro da igreja, só é colocada em prática, mas não para que Deus possa ser glorificado, mas para que o eu possa ser glorificado. Para que esses homens possam ser cada dia mais possam ser cada dia mais grandes, e que Deus venha diminuir. Quando, no entanto, como diz João, importa que eu diminua e que ele cresça. Deus tem que crescer e nós, meus irmãos, já somos pequenos, temos que diminuir cada vez mais. Então aqui os dons espirituais têm que ser exercidos com amor. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Exercer o dom de Deus com amor e com buscar a Deus verdadeiramente com humildade, com sinceridade, para que Deus possa nos usar da melhor maneira possível. A necessidade do fruto do Espírito. Irmãos, ter fruto do Espírito é não ter inveja, é não ter cobiça. O fruto do Espírito ele tem que se frutificar, ele tem que crescer cada vez mais, ele tem que dar outros frutos. E pessoas, meus irmãos, venham comer desses frutos, venham ver a diferença de uma árvore que realmente dá frutos saudáveis. Misericórdia, o que está acontecendo hoje? Que fruto do Espírito, que fruto que a gente está dentro da igreja? Tem sido uma coisa muito feia e horrível o que está acontecendo. Primeiro que se coloca diante do povo uma comida totalmente sem sabor, sem nada. Um fast food. Não prepara-se uma comida, não se prepara uma mensagem, se pega qualquer coisa, se fala qualquer coisa. E normalmente se fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Normalmente a gente tem que comer, meus irmãos, não somente aquilo que a gente gosta, aquilo que nos faz bem. E é isso que nós temos que entender. E é isso que muitas pessoas, muitos homens têm que dar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que é uma coisa natural do homem. E o que hoje está se dando, o que hoje se demonstra, o que hoje se mostra como natural, claro. Que nós tomemos cuidado com isso, meus irmãos. E que verdadeiramente a gente venha se converter, se essa for a nossa necessidade. E a nossa conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo.
e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Então, se não tiver amor, se não for exercer o seu dom com amor, não o exerça. Guarde para você. Amém?